Programa Essencial. Oferecimento: Cedro Móveis, Expressão em Móveis. Senge, Centro Educacional Menino Jesus, educando para a paz e o respeito à vida. Datele Calçados e Acessórios. Marcionida Cirurgia Plástica. Olá, hoje no Programa Essencial vamos falar sobre os mais diversos assuntos, como cirurgia plástica, tatuagens, artes, saúde e caridade. E para começar, Davi Escobar, um dos melhores tatuadores do sul do país, apresenta o seu estúdio e nos dá dicas e orientações para fazer uma tatuagem com segurança. E para quem busca um trabalho perfeccionista, ele é a nossa referência e a nossa indicação. E o nosso querido cirurgião plástico, Dr. Marcionida, hoje fala sobre uma das mais procuradas cirurgias de face no mundo, a cirurgia plástica de nariz. E no quadro Caridade Essencial, para quem ainda não conhece, hoje tenho o prazer em apresentar o Lar Recanto do Carinho, que precisa de muita ajuda e quer contar com a sua, que pode ser oferecida de várias maneiras e que com certeza qualquer uma delas será muito bem-vinda. E no Essencial Kids, o ateliê Pequenos Detalhes nos ensina passo a passo de como fazer um lindo presente para o Dia das Mães, que já está chegando. E tudo isso você acompanha a partir de agora, porque o programa está apenas começando e essencial é a sua companhia. Eu já estou aqui no estúdio Davi Escobar, uma das maiores referências em tatuagens aqui no sul do país. E agora eu vou conversar com o Davi, que vai falar um pouco mais sobre a sua história no mundo da tatuagem. Tudo bom, Davi? Bom, eu comecei desde a minha infância, assim, o envolvimento com a arte, com desenho, né? Desde os meus 3 anos de idade eu já tinha, né, envolvimento com desenho, sempre já fui meio... Gostava muito de fazer isso, ficava sempre nessa função de desenho desde a minha infância. Quando eu tinha meus 17 anos ali, eu achei que... Na época eu tinha um amigo, assim, eu já conhecia os tatuadores, amigos do meu pai, e acabei, por um acaso do destino, vendo aquela história, e é uma coisa que pra mim, eu me identifiquei, como eu já tinha aquela ligação com o desenho, eu acabei, né, acabou que eu me envolvi com aquilo, achei muito interessante e vi que era uma forma de ganhar uma grana, assim, e fazendo uma coisa que gosta, né, que era desenhar, no caso. Você também tem bastante experiência no exterior, como tatuador. Sim, fazem uns 4 anos que eu comecei a ir pra Europa, assim, seguido. A primeira vez eu fui meio de mochileiro, assim, meio só na vontade mesmo, querendo chegar perto tipo, dos meus ídolos, no caso do mundo da tatuagem, né? A primeira ida, assim, já foi, assim, de mochila, mas foi muito louco, assim, uma parada meio do destino. Eu acabei me conhecendo a Family Leu, que é uma família super tradicional da tatu, me tatuei com o Felipe Leu, que é um cara que eu admiro muito e que eu acredito que quem entende de tatuagem conhece, sabe que todo mundo admira ele e a família dele, né? Foram referência para o mundo da tatuagem. E hoje eu trago isso comigo, essa informação, essa experiência com esses grandes tatuadores antigos, pessoal da velha escola mesmo. Eu trago isso tudo para cá, pro estúdio, tento passar isso para as pessoas, o espírito da tatu mesmo, uma coisa que aquela dedicação, eu tento passar o que eu aprendi lá e o que eu vivenciei no mundo da tatu para as pessoas, né? E é isso que a gente busca aqui, né, no estúdio. E é por isso que é referência aqui no sul do país, né, Davi? Trouxe essa referência que lá é uma referência mundial, sim, pela tradição. E aí eu gostaria de saber o que as pessoas devem saber antes de fazer uma tatuagem. Com o que elas devem se preocupar, Davi? Eu acho assim, primeiramente, a pessoa... Uma coisa assim, não dá pra buscar preço numa tatu dessa. Eu acho que tem que procurar, assim,
olhar a foto da pessoa, chegar no estúdio, tenta procurar. É legal quando tem indicação de alguém, quando alguém já se tatuou com o tatuador e vai falar, mostra, a pessoa já olhou e tal, viu que ficou bem feito o trabalho, né? E ter aquela... Chegando no lugar, se caso não tenha sido indicado por alguém, tenta procurar ver o portfólio da pessoa, ver foto. Uma tatu bem feita não é barato, então tipo... quando vai fazer um tamanho grande, uma coisa assim, eu falo, é um patrimônio adquirido. Eu falo pra pessoa, tu vai adquirir um patrimônio aí pro resto da tua vida, tu vai levar aquilo. Segunda etapa, ver a asepsia, né? Ver se a pessoa é uma pessoa higiênica, né? Limpa, se tá o estúdio todo legal, se tá tudo limpinho, se é tudo descartável, né? Davi, além de tatuador, você também é um artista, né? Você tem aqui no estúdio uma galeria. Como que você faz esse trabalho? O que mais você oferece? Bom, o lance da arte é um complemento, sim. Eu tenho já, no caso, o lance da tatuagem é um trabalho que eu tô aqui todo dia, tipo, digamos assim, né? Que é o que tá ali, todo dia, o ganha-pão e tal, é a tatu. E eu sempre tive esse trabalho, né, no caso paralelo, que é o lance das pinturas, né? Então, isso é uma coisa que eu invisto muito do meu tempo, da minha dedicação para isso. Já fiz algumas exposições agora, nos últimos anos, tipo, em 2011 eu fiz mais coisas, assim, que eu tava mais, assim, eu consegui organizar alguns eventos em São Paulo, fiz exposições e tal, montei catálogo com as pinturas e tal. Então eu tenho algumas dessas pinturas que no caso, são frutos dessas exposições, que tem algumas aqui no estúdio, né, que eu exponho aqui junto com os trabalhos. E a gente seguindo faz alguma coisa, assim, pinta ali, pinta aqui. Então tem as camisetas também que a gente acabou desenvolvendo, né, das roupas, que a gente está fazendo algumas peças de camisetas, tem femininas, masculinas e tal, com as minhas artes, né? Daí a gente desenvolve isso e deixa aqui no estúdio também para quem vem aí prestigiar, tem a chance de também levar. Com certeza. Tipo, uma arte para casa, né? Além da tatuagem. Souvenir aqui do estúdio, né? E aí esse trabalho que a gente faz, eu tenho, junto com as tatuagens, eu produzo as pinturas e faço algum trabalho, alguma parceria com algumas galerias. Davi, para quem ainda não conhece o estúdio Davi Escobar, onde você está localizado hoje? Bom, o estúdio fica no Rio Tavares, no coração do Rio Tavares. A gente fica na rodovia Antônio Luiz Moura Gonzaga, 2091. Bem numa esquina, não tem como errar, é muito fácil, para passar na frente vai ver ali. E aqui a gente funciona de terça a sábado, da 1 às 7. A gente atende ao público aberto nesses horários. E é isso, a gente tem a nossa página também, daviescobar.com.br. Ali tem alguns trabalhos, vídeos e tudo que está acontecendo aqui, no fundo, no mundo aqui que a gente está, das tatuas, da arte, enfim, a gente tenta informar ali pelo site. E quem quiser conhecer o nosso trabalho, tem pela internet, pode ver, pode vir aqui visitar também. A gente está com as portas abertas aí para quem quiser conhecer. E no próximo bloco, o Dr. Márcio Onida, cirurgião plástico, apresenta um pouco mais sobre a cirurgia plástica de nariz. Não perca! Você está assistindo Programa Essencial. Oferecimento Marrakech, para mulheres de bem com a vida. Emagrecentro, o maior centro de emagrecimento e estética da América Latina. Ludifiló Casual Chique. Há mais de 15 anos no mercado, o restaurante Lagoa Oriental, conhecido pela sua gastronomia caseira, oferece mais de 60 opções para o almoço. Com grande variedades em carnes, saladas, massas, grelhados, frutos do mar, sucos e vitaminas, além de um delicioso buffet de sushi. Venha apreciar as delícias do restaurante Lagoa Oriental, com excelente localização no Shopping Via Lagoa. Olá, estamos aqui mais uma vez no programa da Janaína Mayon, falando sobre cirurgia plástica.
Nós já falamos várias vezes sobre cirurgias diversas do contorno corporal. Agora vamos começar uma série falando sobre cirurgias da face. A cirurgia que vamos falar hoje é a cirurgia do nariz. É uma cirurgia muito comum aqui no sul do Brasil pela herança genética europeia da maioria dos moradores da região. Então a cirurgia do nariz, normalmente para correção estética, tem alguns casos mais comuns, né? Algumas queixas mais comuns desse tipo de paciente. A primeira queixa mais comum seria o dorso elevado. O que é? É o aumento da parte, né, de cima do nariz, é o chamado nariz de papagaio, e a gente tem um aumento da parte óssea, a parte cartilaginosa, e que a gente vai ter que diminuir essa parte do dorso para deixar o nariz mais de acordo. Existem algumas alternativas, ou deixar um dorso um pouco mais reto, no caso dos homens, não pode deixar o nariz tão delicado, senão fica um pouco afeminado. E no caso das mulheres, a gente pode descer o dorso um pouquinho mais, dando uma projeção na ponta, e vai ficar mais em harmonia com o rosto da paciente. Outras alterações muito comuns seriam a ponta caída, né, quando o dorso está certinho, mas a ponta, no final, ela desce um pouquinho. A ponta globosa, ou os pacientes se queixam muito, doutor, eu tenho uma bola na ponta do nariz, que é uma alteração cartilaginosa específica da ponta do nariz. E também, às vezes, o paciente se queixa no sorriso da queda da ponta do nariz, né, ao movimento, ao sorriso principalmente. O paciente se queixa que nas fotos nunca sai bonito sorrindo, porque o nariz alarga e fica, parece que está maior, principalmente na parte da base. Existem algumas alterações também que estão relacionadas à parte funcional do nariz. Quais são elas? Quando o nariz tem um desvio, né, principalmente o desvio de septo, e há uma marquinha que sempre fica aqui em cima em pacientes muito alérgicos. Né? O paciente se queixa principalmente de uma prega aqui em cima que não sai nunca. Essas duas alterações têm muita correlação com a parte funcional do nariz. Né? O desvio do septo vai dificultar a respiração, faz parte do desenvolvimento do nariz, né, um pouco exacerbado. Então o septo vai ficar preso e vai desviar. Então isso vai dificultar na respiração, pode provocar roncos, aumentar o índice de alergias e tudo mais. E a marquinha em cima do nariz, normalmente por alergias, rinite, o paciente tem mania de, né, limpar o nariz para cima e acaba ficando com aquela marquinha. Por isso que é muito importante, em toda cirurgia estética do nariz, ter uma avaliação funcional. Alguns cirurgiões trabalham em conjunto com o otorrino, né? O otorrino ou laringologista seria o médico especialista na parte funcional do nariz. Então, essa combinação do cirurgião plástico, que é a parte estética, com o otorrino, que é a parte funcional, seria muito importante para corrigir tanto o nariz por dentro, quanto por fora no mesmo tempo cirúrgico. Essa seria uma opção ideal, na minha opinião. Algumas considerações importantes sobre a cirurgia do nariz. Primeiro seria a idade ideal para fazer essa cirurgia, né? Eu acredito que a partir dos 17 anos seria a idade ideal, porque antes disso o nariz não está totalmente desenvolvido e ele pode ainda crescer, o septo principalmente pode crescer ainda, desviar e estragar toda a cirurgia que foi feita, todo o procedimento que foi realizado. Vamos falar um pouquinho em relação às técnicas cirúrgicas, já que cada vez mais isso fica disponível à população em geral. Existem basicamente duas técnicas mais popularmente conhecidas da cirurgia de nariz, que é a técnica fechada e a técnica aberta. Em relação à cirurgia aberta, que é outra alternativa, é feito um pequeno corte na columela, que é essa travezinha de pele que tem entre as duas narinas, e com isso a gente consegue expor todas as cartilagens do nariz na posição final delas. Então a gente trabalha com a cartilagem sem ter que deslocar elas de local. Isso é muito vantajoso para os pacientes, principalmente de pele fina, né, que a gente não pode deixar nem um milímetrozinho fora do lugar, e para os pacientes também que já fizeram cirurgias prévias, né, que têm alterações mais marcantes, ou para narizes mais complicados. A minha preferência é pela cirurgia aberta, porque a gente consegue dar uma delicadeza, um detalhe mais apurado no nariz. Muitas vezes na cirurgia fechada, a gente acaba vendo alguns exageros, né, recortes muito grandes, fez o nariz muito empinado, muito cavado, porque não teve o nariz na posição correta na hora de fazer a cirurgia. A cirurgia aberta normalmente demora um pouquinho mais, em torno de 2 horas, 2 horas e meia, e a cirurgia fechada é possível fazer até em 45 minutos, mas não é um trabalho tão minucioso, como é fácil de perceber. O pré-operatório, como as outras cirurgias, é necessário fazer alguns exames, né, a entrevista com o anestesista e a avaliação funcional do nariz. Durante a cirurgia, o tipo de anestesia utilizado normalmente é anestesia geral, ou pode ser feito também com local de sedação quando são pequenas alterações. E o pós-operatório normalmente utiliza-se micropore, curativo microporado, com o aquaplast, que é como se fosse um plástico durinho que se molda ao dorso do nariz, já que ele normalmente é fraturado, e colocado na posição e mantido na posição com esse plástico. Esse plástico vai ficar uma semana e depois é trocado o curativo ou retirado os pontos se necessário e mais uma semana com o micropore. Espero ter retirado todas as suas dúvidas relacionadas à cirurgia do nariz e espero revê-las mais uma vez no programa da Janaína Mayon.
No próximo bloco, no quadro Caridade Essencial, você vai conhecer como ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda. Hoje eu apresento o Lar Recanto do Carinho. Não saia daí. Você está assistindo Programa Essencial. Oferecimento Joalheria e Ótica Eduardo. Tudo com até 50% de desconto em toda a linha de óculos e relógios. Aproveite nossa promoção nas lojas da Felipe Schmidt, Deodoro e Shopping Iguatemi. Magma Hair. O cabelo dos seus sonhos está aqui. Saúde Essencial. Oferecimento Forma Esporte Clube. O endereço da sua saúde. Meu nome é Guilherme, eu sou fisioterapeuta da Academia Forma. Eu vou te dar uma dica de saúde hoje para os cuidados com o nosso corpo. Primeiramente, é muito importante que a gente consuma bastante água, principalmente em jejum pela manhã. Isso melhora a fisiologia do teu corpo, o funcionamento das vísceras, que tem total ligação com a postura, com as dores lombares, com qualquer tipo de desvantagens que o nosso corpo apresente. Então, além da gente ter que ter os cuidados com os alongamentos, a gente também tem que ter um bom cuidado com a alimentação. Quando se for fazer uma prática esportiva, é muito importante que faça um aquecimento antes. Um aquecimento com movimentos articulares, com movimentos amplos, com movimentos em todas as articulações do corpo. Isso previne as lesões articulares e tendíneas que possam ocorrer, caso isso não seja feito com bastante critério. É importante também, durante a prática de exercícios, manter uma postura bem alinhada e a respiração fluida, para que o corpo funcione de uma maneira bem harmoniosa e bem sinérgica. Essa é uma dica essencial para você manter o seu corpo em forma. Todas essas matérias que você acompanha hoje no programa, relacionadas à qualidade de vida e bem-estar, assim como tudo que está diretamente relacionado ao mundo infantil, você encontra disponível em nosso site www.programaessencial.com. Acreditar que o mundo pode ser unido. Descobrir linguagens para expressar a paz. Inventar consciência e consciência. Senge, Centro Educacional Menino Jesus. Matrículas abertas. E hoje no quadro Caridade Essencial, eu tenho o prazer em apresentar para vocês o Lar Recanto do Carinho. Para quem ainda não conhece, essa instituição acolhe com todo o carinho crianças e adolescentes. E agora eu vou conversar com a dona Helena, responsável pela casa, que vai nos apresentar um pouco mais sobre a história dessa instituição. Boa tarde, eu quero aproveitar e convidar a todo telespectador para vir nos conhecer a nossa obra. Lar Recanto do Carinho nasceu há 20 anos atrás, então 20 anos que a gente inaugurou, era lá em Coqueiros. A gente conseguiu esse espaço aqui para acolher crianças, no início era criança órfãos da AIDS. Passaram já umas 300 e poucas crianças por aqui. Algumas crianças eram negativas, mas tinham familiares positivos. Hoje, 20 anos depois, nós estamos com outra cara. Graças a Deus, hoje não está nascendo tanta criança portadora do vírus, e mesmo as que estão nascendo, as famílias estão mais estruturadas. Isso faz bem. Mas hoje, infelizmente, a gente está colhendo sim. Acolhe crianças vítimas filhos do pai da droga, como fala, dependentes químicos. Uma outra faceta. Essa faceta acho que está no mundo todo. Acho que as casas que estão abrigando estão recebendo esse contingente. Algumas mães, por serem usuários de droga, estão abandonando seus filhos na maternidade e através do juizado eles encaminham para alguma casa acolher. Mas nós aqui acolhemos hoje 22 crianças de 0 a 16 anos. Nós estamos hoje fazendo um trabalho com a comunidade, um projeto dia, onde a gente acolhe crianças da comunidade que vêm aqui, passam o dia, estudam aqui num projeto do Colégio Menino Jesus, são alfabetizadas de 0 a 3, né? As nossas crianças à tarde elas frequentam as escolas aqui próximas, o Padre Anchieta, os maiores, e as dificuldades são muitas, queridas. Muita dificuldade porque hoje o mundo está diferente do que 20 anos atrás. Essa casa necessita do carinho de vocês, mas necessita também da ajuda para a gente poder contribuir e pagar os nossos funcionários, a nossa conta de luz, os nossos IPTU, e convidar vocês para
toda a roupa que vocês tiverem, todo algum detalhe que vocês possam colaborar com a gente no nosso bazar. Nós necessitamos de alguma coisa que seja doada, que não sirva para nossas crianças, serão doadas e colocadas no bazar para reverter em recurso financeiro e ajudar nas nossas finanças. Mas o que eu mais vou pedir é que vocês compareçam, venham conhecer a obra, venham se sentir gente, venham ajudar a gente a achar solução para esse problema de acolhimento, de guarda, ver essas crianças crescerem sadias e saberem que elas fazem parte dessa sociedade maravilhosa que é Florianópolis. Obrigada, gente, e apareça. Além de todas essas necessidades que o Lar Recanto do Carinho precisa hoje, como a dona Helena acabou de citar, esses profissionais, esses voluntários, você também pode vir, passar por aqui, deixar um carinho com as crianças, uma atitude de afeto, uma atenção, que isso também é uma forma de ajudar. Aliás, essa é uma das principais formas de ajuda que hoje nós podemos oferecer para essas crianças, colocando-se no lugar de cada uma delas. Para quem não tem tempo, porque hoje em dia tudo é muito corrido, são muitos compromissos, também existe uma maneira de ajudar através da conta bancária do Lar Recanto do Carinho. Você pode fazer um depósito e ajudar todos esses profissionais que aqui atuam, como essas crianças que dependem da nossa ajuda para poder viver. E no próximo bloco, você aprende passo a passo de como fazer um lindo presente para o Dia das Mães. Não saia daí! Você está assistindo Programa Essencial. Oferecimento: Clínica Scipione, cirurgia plástica, estética médica e laser. Stella Knaben, qualidade, conforto e sofisticação. Na Ludifiló Casual Chique você encontra as últimas tendências da moda e as melhores marcas em um mix de estilos, com atendimento personalizado, priorizando qualidade e bom gosto. Ludifiló, Rua Tenente Silveira, 286, Loja 2, Centro. Magma Estúdio de Mega Hair, um salão exclusivo para quem quer mudar radicalmente seu visual ou dar um toque a mais em sua beleza. Um espaço feito com muito carinho, oferecendo toda a segurança, privacidade e conforto para desfrutar deste momento unicamente seu. Agende já sua visita e venha nos conhecer. Rua Lauro Linhares, 2123, Sala 204, Torre A, Shopping Trindade. Dica Essencial Kids. Oi, eu sou a Paula, do Ateliê Pequenos Detalhes, e hoje eu vou ensinar para vocês uma opção de presente para o Dia das Mães. Como vocês podem decorar uma caixa de uma maneira bem diferente, com um pouco de scrapbook. Então a gente vai começar pelos materiais agora que a gente vai utilizar. Uma caixa de madeira, aqui mais ou menos de um diâmetro de 30 centímetros, mas pode ser quadrada também, uma caixinha de MDF. Folha para scrapbook, elas são decoradas dos dois lados. Aqui eu fiz uns recortes de uma folha decorada, então vários recortes de papel de folha de scrap. Toalhinha rendada, essas de docinho, assim, que encontra em papelaria. Pérola em metro, cola cascorês, um pincel de cerda dura, cola para scrap, fita banana, dobradeira. Aqui eu usei esses cortadores para fazer essas rosinhas de papel, que depois eu posso ensinar para vocês também. Tesoura, régua e estilete. Tá? Basicamente são esses materiais. Então agora a gente vai começar forrando a tampa. Eu já forrei essa parte de baixo para poder dar tempo para a gente conseguir finalizar a caixa toda. Mas o sistema é bem simples, ó. A cola cascorês é usada com um pouquinho de água para ela ficar um pouquinho mais mole. Eu vou espalhar na caixa toda com um pincel de cerda. Coloca a folha decorada aqui em cima e com o auxílio da dobradeira é que vai alisando para tirar todas as bolhas de ar. Ó, como a caixa é redonda, acaba ficando esses pedacinhos que precisam ser preenchidos.
Aí eu peguei outro pedaço de papel de outra folha, fiz um detalhe aqui com cortador, com furador de borda e vou colocar aqui embaixo e aqui na lateral, ó. Também com colinha branca. Ó, aqui a gente tem a nossa tampinha já forradinha, pronta para receber os materiais que vão decorar. Agora, eu vou precisar utilizar a fita banana, que é essa fitinha aqui que dá relevo nos recortes. Eu vou cortar ela com um estilete em cima de uma base de corte. E aqui, ó. Ela fica com um relevinho, porque ela tem essa espuminha branca. A gente tira ela e a gente vai começar a montar. Com colinha, essa colinha que tem um bico mais fino aqui, a gente vai passar cola nela, pouquinho de cola, e colar a toalha rendada mais ou menos assim, ó. Um pouquinho pra cima da caixa. Aí aqui, eu vou colocar um recorte, ó. Aí ele fica em relevinho, ó, ele fica um pouquinho mais alto do que o chão aqui. Esse aqui é um aplique de MDF e ele tem um adesivinho atrás, mas se não tiver o adesivo, também pode utilizar um outro mais simples, porque esse aqui é só descolar o adesivo atrás, colar ele aqui. Tem essa palavrinha aqui, ó, em acrílico espelhado, que já que é Dia das Mães, né? E agora, nesse espaço que ficou aqui, eu vou decorar com flores. Antes de colocar as flores, eu vou colocar fio encerado, um fiozinho encerado, e a pérola em metro também, pra gente fazer um enroladinho aqui, dar um charminho. E coloco um pedacinho de fita dupla face, pra grudar. E aí tira a película dela, e aqui embaixo com uma pérola mais grossa. Ó, até agora a nossa caixa tá assim, ó. Agora a gente vai finalizar com as flores. Eu vou colocar uma vermelha, que eu acho que combina aqui com os tons, uma em azul e mostarda. Nessa hora eu poderia usar a cola quente ou a colinha normal branca, só que daí ela vai demorar um pouquinho para secar. E essas rosinhas de papel é bacana a gente fazer, porque daí fica algo bem artesanal, assim, não é nada pronto. Essa faixinha aqui eu recortei em papel para de repente escrever o nome da mãe, se quiser personalizar o presente, escrever alguma frase, você é especial, alguma coisa assim, então eu vou deixar essa daqui em branco. E aqui nessas pérolas maiores eu vou usar mais umas rosinhas. Vou colocar. Para finalizar agora todo o trabalho, ó, aqui eu já passei uma fita de gorgurão ao redor da caixa e fiz um lacinho Chanel aqui na frente para ela ficar bem acabadinha. A única coisa que está faltando agora são os brilhos, que a gente pode fazer com estrazinhos, chatons ou pérola. E aí eu vou botar alguns pontinhos de brilho, como eu fiz na agenda, ó. Eu aproveitei todo o resto de material para não jogar fora, né? Aí eu separei para fazer uma agendinha, alguma coisa bacana que a mãe goste. Daí junto eu fiz o composê e com a agendinha, que fica bem legal para ela usar durante o dia. Então esses pontinhos de brilho aqui, ó, de pérola e strass, eu também vou colocar na tampa da caixa. É bem simples, fica um presente bem personalizado e não tem segredo, ó, rapidinho a gente consegue fazer. Agora eu vou colocar aqui, ó, fica super bonito, fica uma embalagem bacana, depois ela pode aproveitar para decorar a casa, para colocar no armário com algumas coisas legais, biju, joias. Fica a dica. Como fazer essa caixinha, mais uma dica aqui do Ateliê Pequenos Detalhes. Eu convido a todos para vir conhecer a loja, eu estou à disposição para poder ensinar a você a montar e dar dicas bem legais para você mesmo fazer sua caixa.